orientações para os grupos familiares durante a semana. Ruth, capítulo de número 3. A palavra do Senhor nos diz assim: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Versículo 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador, há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui, até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se, antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegado à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Nos dá entendimento, Senhor, da sua vontade, da sua verdade. Fala conosco, ó Deus, conforme o teu querer, e que possamos aplicar nos nossos corações, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e colocar em prática, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, na hora que nós estávamos cantando aqui essa música,
Eu me lanço aos seus pés, eu me rendo, eu me lanço aos seus pés. Me veio a minha memória, quando eu era criança e meu tio me ensinou algumas coisas que muitas pessoas estão deixando de ensinar aos seus filhos nos dias de hoje. Ele dizia algumas coisas como, por exemplo, Johnny, você precisa buscar a Deus. E você precisa buscar a Deus lendo a sua palavra. Você precisa buscar a Deus orando. Entra no seu quarto, fecha a porta, tranca a porta do seu quarto e ajoelha, e ora, e chora, e busca Deus. Se coloca aos pés do seu Senhor e busca Ele, porque todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Ele dizia, ele usava muito aquele versículo de Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E isso me trouxe à memória coisas muito profundas do que Deus fez na minha infância, na minha vida, desde os meus 4, 5, 6 anos de idade. Experiências de oração que eu tive, de buscar a Deus sozinho em oração, e Deus se manifestar em mim, responder às minhas orações, e eu sentir a presença de Deus, porque simplesmente me colocava aos pés de Jesus. Meus irmãos, nesta noite nós vamos tratar sobre relacionamentos. Nós vamos falar sobre relacionamentos. E eu comecei contando isso que Deus falou no meu coração nessa música, porque este é um princípio básico de um relacionamento, do nosso relacionamento com Deus. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos nos quedar aos pés do Senhor. Nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos interagir com o Senhor. Agora, os relacionamentos são de grande importância para a nossa vida. Você tem relacionamentos na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, onde quer que você vá, você possui relacionamentos. E relacionamento é coisa séria. Relacionamento é coisa séria. Agora, quantos relacionamentos deram errado na sua vida, porque talvez, porventura, você começou esses relacionamentos da maneira errada. Ou talvez você até começou da maneira certa, mas não deu sequência da maneira certa. Você não levou a sério este relacionamento e você perdeu este relacionamento porque você não conduziu ele da maneira correta. Relacionamento não é brincadeira. E quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para um tipo de relacionamento que é o casamento. A primeira instância, o tema dessa mensagem era casamento é coisa séria. Mas eu não queria que ficasse restrito apenas ao casamento, mas a todo tipo de relacionamento que Deus quiser ministrar ao seu coração nessa noite. Seja o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento com os irmãos, seu relacionamento na sua família, com os seus pais ou com os seus filhos, ou até mesmo com o namorado, com a namorada, com amigos ou vizinhos. Relacionamento é coisa séria. E especialmente olhando para o texto, o casamento é coisa séria. O casamento é lançar-se, entre aspas, em um mundo desconhecido. Porque você nunca sabe ao certo o que te aguarda ali na frente. Mas não é só o casamento, nenhum relacionamento você sabe como será de fato e de verdade. Nenhuma amizade. Então você vai andando e você precisa andar seguramente por caminhos corretos e pela fé.
Não basta apenas fazer o que é correto, precisa-se andar pela fé. Por isso, qualquer área da sua vida não pode ser guiada por impulso. Qualquer relacionamento que você tenha não pode ser guiado por impulso, por desejos carnais, egoístas, mas precisa ser guiado por sabedoria, honra e espera, discernimento, direção de Deus na sua vida. Nós estamos estudando o livro de Ruth, e o tema do livro de Ruth nesse mês é A Vida é uma Jornada Surpreendente. Nós temos visto durante todo esse mês. E especialmente hoje, o tema de hoje é relacionamento é coisa séria. No capítulo 1, nós vimos que, o capítulo 1 nos mostrou que, assim como Ruth, nós estamos sujeitos, assim como Noemi, estamos sujeitos a muita dor, luto e perda. No capítulo 2, nós vimos a providência de Deus, Deus dando pão a esse povo, como nós cantamos aqui agora. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor tem dado à minha família. E Deus tem dado o pão de cada dia, certamente. Agora no capítulo 3, nós vamos ver que o assunto é relacionamento. Deus conduz esse assunto com muita seriedade. É isso que nós vamos observar neste capítulo. E em primeiro lugar, eu quero descrever aqui, porque Ruth já estava morando com Noemi em Israel, e nós vimos no capítulo anterior que Ruth vai trabalhar, que Ruth vai correr atrás da vida, vai recomeçar a sua vida, mas nós vamos ver aqui que agora Noemi vai dar conselhos para Ruth, vai guiar o coração de Ruth, vai se preocupar com Ruth. Portanto, em primeiro lugar, ouça conselhos dos pais e dos mais velhos. No que tange aos seus relacionamentos, ouça conselhos dos pais e dos mais velhos. Esse é o tipo de frase ou de mensagem que quando nós somos jovens, nós não queremos ouvir. Esse é o tipo de mensagem que nós somos, quando somos jovens, nós achamos caretíssimo, quadradíssimo. Ouvir conselho dos pais, ouvir conselho dos mais velhos. O que a gente fala quando é jovem? Que coisa chata. Mas na verdade, meu querido e minha querida, é o que a Bíblia nos ensina. É o que vai nos ensinar em Efésios, em 1 Pedro, e agora aqui em Ruth, vai nos ensinar em Provérbios, vai nos ensinar isso. Bem-aventurado, mais feliz o homem, o jovem, o filho que ouve as palavras do seu pai e obedece. Noemi aqui no versículo 1, ela discerniu o caminho e ela quis buscar um descanso para o futuro de Ruth. Então no primeiro versículo ela vai dizer: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ela estava preocupada com Ruth. Ruth precisa de um lar, Ruth precisa de ser feliz, precisa se ajeitar na vida, porque os pais se preocupam com os filhos, os mais velhos se preocupam com os mais novos. No versículo 2 nós observamos que ela indicou uma pessoa, não qualquer pessoa, não qualquer homem, mas Boaz, um parente. Ela vai dizer: pois não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Ela vai indicar quem que poderia ser esta pessoa. Versículo 2 e 3, Noemi indicou o lugar, na eira, e no tempo certo, ela vai mostrar o lugar e o tempo certo dela se aproximar dele. No versículo 3 e 4, Noemi indicou as atitudes que ela deveria ter, como se apresentar, como se aproximar, como agir. Não é isso que as mulheres mais velhas devem fazer com as meninas mais jovens? Não é isso que os homens devem fazer? Aconselhar, mostrar o caminho, ensinar o que é correto, o que se deve fazer, quais os procedimentos da vida.
No versículo 5, Ruth ouviu com humildade. Olha o que ela disse: tudo quanto me disseres, farei. Olha que humildade. Ruth é mais nova. Ruth já era viúva. Ruth já tinha uma experiência de vida. Mas Ruth não é soberba, Ruth é humilde. Tudo que a senhora disser, eu vou fazer. Eu vou me atentar aos teus conselhos. Porque, meus irmãos, em nossos relacionamentos nós precisamos ouvir conselhos. A palavra do Senhor vai nos dizer em Provérbios 15, e versículo 22, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Há sabedoria. Ai daqueles que fecham, que tapam os ouvidos para não ouvir conselho de outras pessoas. Ai daqueles que não ouvem os pais, que não ouvem os mais velhos. Ai daqueles que não dão ouvidos àqueles mais velhos, até mesmo na igreja, aqueles que conhecem a palavra do Senhor há mais tempo. Lembrando também que a Bíblia vai dizer que aquele que tem um bom conhecimento das Escrituras é mais sábio do que os idosos. Então nós não devemos ouvir apenas os mais velhos, mas aqueles que têm boa instrução nas Escrituras, porque eles são direcionados por Deus para nos aconselhar. Meus irmãos, Deus provê pessoas para nos orientar. Eu falei aqui semana passada que um dos motivos pelos quais nós devemos congregar é para que nós não sejamos produtores de heresias, porque quando convivemos uns com os outros, somos corrigidos, exortados em nossos pensamentos e imaginações, porque somos fábricas de ídolos, como dizia João Calvino. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas a palavra de Deus restringe o nosso coração, os nossos irmãos restringe e nos corrige, nos exorta e nos orienta ao caminho certo, e isso em tudo, limita os nossos relacionamentos. Quando tiver alguma coisa errada em nossos relacionamentos, alguma coisa impura, alguma coisa que não é de Deus no nosso relacionamento, Deus vai colocar uma pessoa do nosso lado para dar um conselho, para nos chamar a atenção, para nos dar um alerta. E aí as lições que nós podemos tirar até aqui então, é que primeiramente, nem todo sentimento é direção de Deus. Nem todo sentimento é direção de Deus. Porque às vezes nós sentimos coisas e achamos que podemos resolver a vida ou entrar em qualquer tipo de relacionamento baseado em nossos sentimentos, independente dos conselhos alheios. A segunda lição aqui, até então, é: quem leva relacionamento a sério não despreza conselho sábio. Quem leva relacionamento a sério dá ouvidos aos conselhos e aos conselheiros, mesmo que às vezes esses conselhos não sejam aqueles que nós gostaríamos. Porque às vezes nós gostaríamos de ter mais liberdade, de fazer mais coisas, mas os conselhos nos restringem, eles nos direcionam, mas eles são de Deus para nós. Nós estudamos aqui o 5º mandamento, o princípio do 5º mandamento, que é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O princípio dele é que nós devemos honrar toda a autoridade que Deus colocou sobre nós, para que vivamos vida longa não apenas em tempo, mas vida boa. Quando nós damos ouvidos àqueles que Deus colocou sobre nós, líderes, autoridades, nós teremos uma vida mais tranquila. É isso que a Bíblia nos ensina. Outra lição aqui para nós é que projetos importantes da vida não devem ser decididos na pressa. Ruth queria casar. Ruth precisava casar. Mas ela
não acelera o processo. Ela vai parar e vai ouvir tintim por tintim daquilo que Noemi vai aconselhar. Quantas coisas você está precisando hoje? Quantas coisas você acha que era para ontem? Talvez um dinheiro, talvez um relacionamento. E às pressas, talvez você entraria numa cilada. Mas o texto está nos ensinando que nós devemos ouvir os conselhos de pessoas próximas, de pessoas sábias, dos pais e dos mais velhos. E aí, meus irmãos, quem vai construir uma casa e rejeita a planta dessa casa, rejeita as medidas, a orientação do arquiteto. Semana passada eu falei que o arquiteto dessa história aqui é Deus. Quem rejeita as orientações do arquiteto, ou até mesmo do pedreiro experiente, quem rejeita as orientações dadas para a construção daquela casa, corre o risco de levantar algo muito bonito por fora, mas inseguro por dentro. Relacionamento sem conselho, sem ouvir as pessoas, costuma ser assim, bonito por fora, todo mundo acha lindo, aplaude, mas perigoso por dentro. E só quem entra num casamento às pressas sabe que pode sofrer coisas terríveis dentro de um relacionamento, terríveis. Quantos sucumbiram em suicídios, em torturas, em agressões físicas, em estupros, em coisas horrendas, em um relacionamento doentio, porque entraram às pressas, sem ouvir os conselhos de Deus, da sua palavra, dos pais e dos mais velhos. Portanto, relacionamento saudável não nasce apenas de um sentimento, mas também de um conselho, de um discernimento e de sabedoria. Atente-se aos conselheiros, atente-se, dê ouvido aos conselhos. Sabe por que muita gente não gosta de viver em comunidade? Não é só a igreja, eles isolam, não é só da igreja, eles isolam às vezes até da vizinhança, da comunidade. É porque eles não querem ninguém palpitando na vida deles. Isso parece bonito, parece independência, mas isso às vezes pode ser um fundo de arrogância, de soberba, porque feriram ou foram feridos anteriormente e não conseguem perdoar, e não conseguem dar ouvidos à palavra de Deus. E agora se fecham para admitir que podem aprender algo novo, que podem dar novas chances para novas pessoas, que há sabedoria em outras pessoas. Talvez alguém te aconselhou errado algum dia. Não significa que o que a pessoa disse você precisa fazer tudo exatamente daquele jeito. Mas ouça e analise, peça a Deus discernimento. A palavra do Senhor diz: ouça todas as coisas e retém o que é bom. Peça a Deus filtro, peça a Deus discernimento, para que Deus te dê sabedoria de poder pôr em prática o que você ouve. E aí, em segundo lugar, olhando para esse texto de Ruth, olhando para relacionamento como uma coisa muito séria, não só o nosso relacionamento com Deus, nossos casamentos ou futuros casamentos, mas nossos relacionamentos com amigos, irmãos e parentes. Em segundo lugar, busque acolhimento, não aventura. Do versículo 6 ao 13, nós vamos ver aí que Noemi vai aconselhar ela, Ruth, a ir até Boaz na eira. E quando ele, depois dele se alimentar, deitar-se e for para um canto para dormir, para ela ir também.
depois dele dormir, deitar aos pés dele, e depois de algum tempo, descobrir os pés dele. Há comentaristas aqui que vai dizer que isso era para que ele sentisse frio nos pés e acordasse. Porque quando ele acordasse, ele perguntaria o que ela queria e ela falaria a causa dela. Ela estaria levando a causa para ele, a causa dela. Então aqui não há nada de indecente nesse texto, como nós pensamos dentro da nossa cultura, mas ele está deitado e ela chega aos pés dele, e ela deita aos pés dele, e ela descobre os pés dele. Esse comentarista que diz que de fato era para descobrir os pés, para que ele sentisse frio nos pés e acordasse, é porque no texto vai dizer que ele se assustou, no versículo 8, assustando-se o homem. Essa palavra assustando-se, no original, não é assustando-se, é tremendo. E esse comentarista acredita piamente que era um tremor de frio. Então o que acontece? Meus irmãos, ali havia todo um procedimento que Noemi aconselhou ela, que ela fizesse para simplesmente ela tivesse a oportunidade de conversar com ele, expor a causa dela. E é isso que ela faz. Quando chega a noite, ele acorda, e ele acordando, ele pergunta: quem é? Ela fala: sou eu, Ruth, a tua serva. Estende a tua capa sobre mim. Porque ela não estava ali para outro motivo a não ser buscar um acolhimento emocional, uma proteção, um acolhimento familiar. Ela queria de fato ali que ele o resgatasse, porque ele era, na lei de Israel, um dos resgatadores possíveis da família de Noemi. Eu falei disso semana passada. Havia uma lei de Israel que quando uma mulher ficasse viúva e tivesse algum parente próximo, esse parente tinha que casar-se com ela para dar descendência àquele que morreu. Então, havia ele como resgatador, mas não havia só ele. Inclusive, ele vai dizer que tinha um outro que tinha prioridade. Ele vai responder isso para ela. Mas a ênfase aqui desse trecho para nós é que ela busca acolhimento e não aventura. Ela não estava ali para buscar aventura, ela não tenta seduzi-lo, ela não tenta ali, acelerar o processo. Ruth, versículos 6 e 7, Ruth se aproxima com respeito, com discrição, com sobriedade, atendendo o conselho de Noemi. Versículo 9, Ruth busca cobertura, ela vai dizer: estende a tua capa sobre a tua serva. Versículo 9 também, Ruth busca proteção, compromisso, porque Boaz era resgatador. 10 e 11, Boaz responde com honra, com bondade e dignidade. Boaz, versículo 11, reconhece o caráter de Ruth, reconhecendo: todo mundo sabe que você é mulher virtuosa. Então, o versículo 12 e 13, Boaz não atropela o certo, ele respeita a ordem do resgate. Ele vai dizer que tinha um outro resgatador, que era mais chegado do que ele, no versículo 12. Mas olha que interessante, ela estava numa situação numa situação de vulnerabilidade, e ela busca acolhimento em Boaz, e Boaz não aproveita da situação. Boaz é o homem que age com integridade. Nós falamos aqui, no primeiro e segundo dia, que Boaz, ele era filho de uma tal Raabe, uma ex-prostituta, uma pagã, mas uma mulher que foi alcançada pela graça de Deus. Boaz agora faz parte do povo de Deus. Boaz responde a Ruth com graça, com honestidade, com sabedoria, com misericórdia.
com palavras de virtude. E Boaz não atropela o processo, fala: olha, tem outro na minha frente, vamos fazer as coisas certas. Em outras palavras, vamos fazer as coisas certas. Olha no versículo 10 o que ele diz. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Olha o respeito. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Ele vai falar assim: você é bem-aventurada, você é bendita, você é abençoada, mulher, minha filha. Tratando ela com respeito. Você não foi atrás de nenhum jovem por aí, sendo viúva. Você não correu atrás de homem, nem rico, nem pobre. Mas você está querendo fazer a coisa certa, da maneira certa. Você quer um casamento, você quer acolhimento, você quer as coisas da maneira pura, da maneira que agradam a Deus. E glória a Deus por isso. Quais as lições nós podemos tirar aqui, até aqui então? Primeira coisa, relacionamento sério não busca apenas emoção, busca segurança. Não é isso que as mulheres estão reclamando hoje, dentro e fora do casamento? A insegurança, a falta de segurança dos homens. A maioria das mulheres hoje do mundo aí, que estão aí lá fora, elas reclamam que não tem homem. Na verdade tem homem, só não tem homem que traz segurança. Esse é que é o problema. Só não tem homem que quer fazer as coisas certas, ou pelo menos não tanto quanto elas gostariam. Só não tem opções de homens que realmente valham a pena. Porque homem, para fazer o que é errado, tem os montes. Tem os montes. Mas homens, para serem homens de verdade, comprometidos, honrados, honrosos, respeitosos, esses não estão tendo, estão em falta, de fato. A coisa é muito mais séria do que simplesmente falar de uma opção sexual. Não é simplesmente uma opção sexual que está deturpada no mundo de hoje, mas é uma questão de criação, de caráter, uma questão de compromisso, de honradez. Os homens, em geral, no mundo, perderam isso. Do jeito que as mulheres também, em geral, no mundo, perderam isso. Perderam esse respeito, essa busca por acolhimento, por segurança, por fazer as coisas da maneira certa, no tempo certo. Segunda lição: a forma de se aproximar também revela caráter. A forma que a pessoa se aproxima da outra, fala muito dessa pessoa. Pode estar te dando um indicativo muito grande do que você vai encarar pela frente. Porque posteriormente, é claro que isso, todos nós estamos sujeitos, irmãos. Não estou aqui querendo julgar ninguém, mas numa linha de observação, uma pessoa que se aproxima de outra de maneira qualquer, de maneira desonrada, que vive de qualquer maneira, essa pessoa está muito mais propensa a uma traição, está muito mais propensa a fazer coisas erradas lá na frente. E aí não é só traição conjugal, traição na amizade. Então, observe como essa pessoa se aproximou de você, ou como essa pessoa te respondeu quando você se aproximou dela. Porque isso vai falar muito do caráter dessa pessoa. Depois não adianta reclamar, dizer que se assustou, se surpreendeu, porque essas coisas revelam o caráter dessa pessoa, pelo menos um indicativo. Só que é aquele problema, né? Aquele filme, né? O amor é cego, né? O problema é que a gente vê todas as coisas. O problema é que a gente não quer ver. A gente vê, mas a gente finge que não vê.
Não é casar melhora, não mais para frente melhora. A gente sempre quer dar uma segunda chance, uma oportunidade. Eu não estou falando de coisas básicas de casamento, de probleminhas no casamento, porque isso aí todo mundo tem. Eu estou falando de coisas profundas, viu? Coisinhas básicas, todos os casais têm. Isso aí nós nunca vamos saber de tudo. Nós vamos conviver com a pessoa 50 anos e nunca vamos saber de tudo. Estou falando de coisas profundas, que a gente consegue perceber logo no início do relacionamento. Meus irmãos, terceira lição: homem de Deus não explora a fragilidade das mulheres, protege, honra e assume a responsabilidade. Essa é uma característica do homem de Deus. Ele não explora, ele não abusa da fraqueza, da fragilidade da mulher, um momento de fragilidade. Porque nós poderíamos dizer, né, que o problema do homem, pelo menos em tese, é o fogo da atração. E o problema da mulher é o fogo da carência. É mais ou menos por aí. Mas o homem de Deus não abusa da carência, da fragilidade de uma mulher. Outra lição: o certo continua sendo certo, mesmo quando existe oportunidade para atalhos. O certo vai ser certo, o errado vai ser errado, mesmo quando você tem várias opções de fazer o que é fácil. O certo vai continuar sendo certo e o errado vai continuar sendo errado. Nunca se esqueça disso. Há relações que parecem fogos de artifícios, né? Solta aqui, você está num lugar bem escuro, aí você solta fogos de artifício, que a barulhada, que as luzes, que a coisa mais bonita, né? Mas passou 5 minutos, acabou tudo. Só fumaça. Tem relacionamentos que são assim. Tem amizades que são assim. Tem namoros que são assim. Tem casamentos que são assim. Agora, há relacionamentos, né, que são como lampiões, lamparinas, né, que você coloca ali o azeite, você coloca ali o óleo e aquele fogo perdura, vai longe. Meus irmãos, relacionamento sério não busca emoção sem direção, mas busca acolhimento com honra, proteção e responsabilidade. Tanto homens quanto mulheres buscam acolhimento, não aventura. Buscam acolhimento, não aventura. Em terceiro lugar, tratando sobre relacionamento é coisa séria, devemos levar mais a sério nossos relacionamentos, tratá-los de maneira mais séria. Terceiro e último lugar, espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Versículo 14 a 18. 14 a 18. Do versículo 14 ao 18, nós vamos ver aqui que ela ficou lá deitada aos pés até pela manhã, porque ele conversou com ela, ela explicou o que ela queria, aí ele falou que ia esperar até de manhã para ver se o outro que tinha preferência ia atendê-la. E aí ela ficou deitada, versículo 14, aos pés dele até pela manhã, levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Isso aqui significa que ela levantou antes que os outros viram eles deitados, porque isso poderia trazer algum tipo de escândalo. Essa palavra conhecer em outros contextos está significando relacionamento, mas nesse contexto aqui era de fato apenas simplesmente reconhecê-los. Então, no versículo 15, disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada, deu algumas coisas para ela levar para casa, e chegando em casa, a sogra dela, Noemi, perguntou: como te passaram as coisas, minha filha?
Ela contou tudo o que aconteceu, tudo que o homem fez a ela. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. E aí olha a palavra de Noemi. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso, ainda hoje. Ruth fez tudo certo. Ruth fez tudo o que Noemi mandou. Ruth fez tudo tranquilamente, em obediência. Mas mesmo assim a coisa não aconteceu do jeito que talvez ela quisesse. Mas Noemi, ao saber de tudo que procedera, ela disse a ela: espera, minha filha, porque hoje ainda ele vai resolver essa situação. Em outras palavras, meus irmãos, o fato de nós fazermos o que é certo não significa que não tenhamos que esperar um pouco mais. O fato de fazermos o que é certo não significa que não tenhamos que esperar um pouco mais. Versículo 14 nos ensina isso. Nem tudo se resolve imediatamente. Nem tudo. A gente quer as coisas para ontem. E é aí que a gente peca muitas vezes. Provérbios vai falar: peca quem é precipitado. Versículo 14 e 15. Ruth volta com sinais de esperança, mas ainda sem desfecho final. Ela traz mantimento para casa. Aquilo ali já é um indício da graça de Boaz sobre ela, do consentimento de Boaz, do favor de Boaz sobre ela. Versículo 12 a 13. O certo continua sendo certo, mesmo quando há desejo e oportunidade. Ou seja, ele vai esperar. Ele vai esperar o certo. O resgatador primário tem que responder. Versículo 16 a 17. Ruth relata tudo a Noemi e mostra que Boaz agiu com seriedade. Agiu com seriedade. Ela trouxe um relatório. Tome cuidado, meninos, jovens, né? Porque as meninas levam relatório, tintim por tintim, para as mães. E isso não é ruim, isso é bom. Então, cuidado. Homens, não brinquem. Aquilo que a gente faz no escuro aparece debaixo das luzes. Aquilo que a gente faz à noite, escondido, aparece em público. Versículo 18. Noemi manda esperar, confiando que Boaz resolverá o caso. Esperar também faz parte da fé. Já parou para pensar nisso? A fé não é só obedecer, não é só fazer o que é certo. A fé é também esperar. Espera, espera e espera. Confia. Então, lições deste trecho. Nem tudo que começa certo termina rápido. Resolve rápido. Nem tudo que começa certo resolve rápido. Nem tudo. Às vezes a gente faz as coisas tudo certinho, começa o relacionamento tudo certinho, e a gente pensa que não vai enfrentar problema. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. Vai ter problema, vai ter dificuldade, mas vai ser diferente a maneira de você lidar com essas coisas. Você vai ter estrutura espiritual e emocional para lidar com essas coisas. Então faça as coisas certas, mesmo que as coisas não se resolvam rápido. Segunda lição: depois de agir corretamente, muitas vezes resta esperar. Terceira lição: pressa em área sentimental costuma produzir confusão. Quem tem pressa na área sentimental se enrola todo na vida. Eu tenho amigos que se perderam no emaranhado de confusão sentimental na vida. Eu já contei aqui, eu tenho um colega, eu tenho um amigo, a última vez que eu
encontrei com ele, ele já estava com 17 filhos, de 12 mulheres diferentes. Não duvide, viu? Não duvide, porque é pessoa próxima. Pasme. Agora pare e pensa, quantos corações magoados, quantas mulheres feridas, pior, quantos filhos. Eu conheço alguns filhos dele. Uma que eu vi crescer, hoje é lésbica. Não teve a presença do pai. Outro tinha tendências homossexuais. Não teve a presença do pai. Quantas pessoas, vidas, famílias machucadas, quantos pais dessas meninas irados. Quanta destruição, rastro de destruição. Porque ele não parou para pensar que relacionamento é coisa séria. Meus irmãos, sei que meu tempo já foi, por isso eu vou caminhar para o fim aqui. Uma fé madura sabe a hora de agir e a hora de esperar. Uma fruta arrancada antes do tempo até parece boa, mas ainda não amadureceu. Assim também são muitos relacionamentos. A pressa antecipa o que Deus ainda está amadurecendo. Quando Deus está produzindo a história, a pressa atrapalha, mas a espera amadurece. Uma aplicação cristocêntrica aqui para nós. Ruth busca acolhimento, Ruth busca em Boaz essa proteção. A igreja busca isso em Cristo, a igreja deve se quedar aos pés de Cristo. E aqui está aquilo que Deus ministrou no meu coração no meio da música, agora no louvor, foi exatamente isso que eu só conseguia pensar, na hora que eu cantava. Claro que nós escolhemos um cântico pensando no texto, mas Deus ministrou muito no meu coração, pensando assim, gente, Jesus é o nosso Boaz, e quantas vezes nós deixamos negligenciamos de ir de madrugada e nos deitar aos pés dele, nós perdemos a oportunidade de deitar aos pés do nosso Boaz, que é Jesus, e de provarmos a coberta, a cobertura, a capa dele, o manto dele de proteção, de consolo, de amor, de misericórdia, de guarida, que só ele pode nos dar. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de ser consolado por Cristo, porque a gente não aplica esse texto de maneira espiritual na nossa vida. Nós deixamos de viver a graça, de viver o relacionamento com Jesus, o relacionamento com Cristo de maneira séria. Às vezes vivemos um relacionamento relaxado com Cristo, quando deveríamos ser mais intensos, mais obedientes, mais simples, porque o Evangelho é simples. O que o meu tio ensinou? Vai aos pés dele, se queda aos pés dele, se prostra aos pés dele. Quantos problemas você está vivendo? Quanto peso você está carregando na sua vida, talvez de pecado? Quantos relacionamentos estão destruídos na sua vida? Talvez porque você está deixando de se prostrar aos pés de Jesus, está deixando de ser orientado por Ele, de receber a proteção dEle, o conselho dEle, a direção dEle na sua vida. Versículo 1 ao 5, já na conclusão, irmãos. Olha aqui essa frase. Relacionamento é coisa séria, porque o coração do povo de Deus não foi chamado para aventuras,
mas para viver uma vida de aliança e compromisso. O povo de Deus foi chamado para viver uma vida de aliança e compromisso. Do versículo 1 ao 5, nós vemos que nós devemos ser conduzidos pelo conselho. Do 6 ao 13, devemos buscar acolhimento com honra. Do 14 ao 18, devemos saber esperar o tempo de Deus. Nesse mundo que banaliza sentimentos, nesse mundo que banaliza relacionamentos, a palavra de Deus nos chama a esperar no Senhor. Nem todo relacionamento edifica, nem toda aproximação encanta, sustenta a nossa vida, que encanta, sustenta a nossa vida. Nem todo caminho rápido é caminho certo. Lá no grupo familiar durante a semana, vocês podem falar com a boca cheia, para aqueles que estiverem visitando a reunião. O que nós estamos convidando essas pessoas para fazer é algo de Deus. É se quedarem aos pés de Boaz, de Jesus. É chamando essas pessoas para um relacionamento verdadeiro com o Salvador. Chamando essas pessoas para um relacionamento verdadeiro com a igreja. Chamando essas pessoas para um relacionamento verdadeiro com a família. Não despreze isso. Não desprezem isso vocês. E fale para as pessoas do seu grupo, não desprezem isso vocês. Não desprezem isso, porque essas são as coisas boas da vida. O Salvador que nós temos, a família, a igreja, os amigos que o Senhor nos deu. Feche seus olhos, coloque-se diante do Senhor. Pai, nós louvamos e adoramos o Teu santo nome nesta noite mais uma vez. Pela Tua palavra que é viva e eficaz e sempre fala aos nossos corações. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes erramos, falhamos em nossos relacionamentos. Mas aqui nos apresentamos humildemente para Te pedir direção, sabedoria, discernimento, humildade e capacidade de colocar em prática a Sua palavra. Nos perdoa por todos os erros que cometemos em nossos relacionamentos. Nos perdoa por tudo que fazemos que de alguma forma desonra ou desonrou a Sua palavra, a Sua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, sustenta a nossa vida, sustenta a nossa casa, sustenta a nossa família, sustenta os nossos relacionamentos. Nós oramos a Deus e agradecemos a Ti por essa noite. Que o Senhor nos conduza durante essa semana para a honra e glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo.